olhando com o olhar natural, impossível daquela nuvem pequenininha fazer chover em todo Israel. Só que o Elias, com uma visão apurada, Elias com uma visão do sobrenatural, Elias identificou naquela coisa pequena, naquela nuvem pequena, que Deus faria algo grande em Israel. Por que Deus quer ampliar a nossa visão? Para nós crermos que Deus faz coisas grandes a partir de coisas pequenas. Bom dia a todos. Bom dia para você que está na sua casa agora, que está no seu carro, onde quer que você esteja. É muito bom estar nessa manhã celebrando e engrandecendo o nome de Jesus, aquele que foi humilde ao ponto de humilhar a si mesmo, descer à terra, morrer com morte de cruz pelo meu, pelo seu pecado, e nos fez hoje ter acesso à glória de Deus, ter acesso à presença de Deus. Gostaria de pedir para você nesse momento compartilhar esse link, esse vídeo com algum amigo, com alguém que todos nós precisamos de Deus. E se essa pessoa ainda não conhece Jesus, compartilhe esse link com essa pessoa. Se essa pessoa ela precisa de uma palavra de conforto, a Bíblia, ela é o poder de Deus para transformar todas as coisas, para retirar o pecado de todo aquele que se encontra sujo, para nos levar a um lugar de esperança, a um lugar maravilhoso que é Cristo Jesus. Nesse momento feche os seus olhos e vamos levantar o nome de Jesus, porque Ele é digno de todas as coisas. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque a sua bondade, Senhor, ela dura para sempre, ela nos encontra nessa manhã, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem mantido os nossos lares. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro e por isso hoje nós podemos derramar amor no seu altar, Senhor. Vem nessa manhã, Senhor, entra nos nossos corações. Pai, nós clamamos para que o Senhor venha, em nome de Jesus, contemplar cada coração, seja os nossos que estamos aqui, Pai. Pai, nós sabemos que o Senhor não se limita a quatro paredes, o Senhor não se limita ao tempo, o Senhor não se limita a uma filmagem. Então, Pai, nós clamamos, em nome de Jesus, Espírito Santo, entra nos lares agora. Nós declaramos, Espírito Santo, em nome de Jesus, toca nas vidas agora, Pai. Que em nome de Jesus todos os ambientes que estão conectados a nós, Senhor, sejam preenchidos pela sua presença, preenchidos pelo seu calor, preenchidos pelo seu fogo, Pai. Nós clamamos para que em nome de Jesus uma atmosfera de glória chegue aos lares, Pai. E aonde havia tristeza, essa tristeza se converta em alegria. Aonde, Pai, havia choro, esse choro, Pai, que ele seja de felicidade, porque a sua presença transforma coisas más em coisas boas, Pai. Pai, nós clamamos em nome de Jesus por aqueles que talvez se encontram em desespero, Pai. Nós sabemos que no seu amor não há medo, o seu amor lança fora todo medo. Então, Pai, nós declaramos em nome de Jesus o seu perfeito amor tocando corações agora. Nós declaramos em nome de Jesus o seu perfeito amor, Pai, tocando pessoas e fazendo com que toda insegurança seja removida e seja colocado no lugar, Pai, a confiança no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Pai, desde já nós te agradecemos, porque o Senhor sempre nos dá motivos para celebrar a sua presença, que é a viva esperança, Senhor, que a vida que há em Cristo Jesus,
ela nos toque nessa manhã. Que em nome de Jesus, a sua presença, Pai, nos dê uma viva esperança. Pai, nós clamamos para que em nome de Jesus seja acrescentada a fé aos corações, para que em nome de Jesus, Pai, a sua bondade chegue aos corações, para que em nome de Jesus, Pai, quem precisa de cura, Pai, seja tocado agora, receba um toque de cura, Pai, receba um toque de liberdade em nome de Jesus. Pai, o que nós queremos nessa manhã é levantar, Pai, o seu nome, é levantar o seu nome, Jesus, ao mais alto lugar. O que nós mais queremos é nos derramar na sua presença, para que um aroma suave chegue ao Senhor e te agrade, Pai. Então nós clamamos, receba os nossos corações, receba o melhor que nós temos para te entregar nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, e é por isso que nós te louvamos e te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Exalte o nome do Senhor conosco nessa manhã. Meus pecados lá na
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca cada dia mais a ti, estar em tua presença e adorar. Eleva-nos tua glória, desejamos ir muito mais a ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra,
seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder. Do céu vieste, por mim se entregaste, preço tu pagaste, morreste em meu lugar. Minha dor tiraste, a enfermidade saraste, preço tu pagastes ao morrer naquela cruz. Imolado foi, Cordeiro de Deus, ressuscitaste com glória e poder, Rei vencedor, Alfa e Ômega, o grande eu sou, breve voltará. Toda honra, exaltado estás, coroado estás, digno de toda glória, digno de toda honra, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, ressuscitaste com glória e poder, Rei vencedor, Alfa e Ômega, o grande eu sou, breve voltará. Toda honra, exaltado estás, coroado estás, digno de toda glória, digno de toda honra, exaltado estás, coroado estás, digno de toda glória, digno de toda honra, exaltado estás, coroado estás, digno de toda glória,
toda honra, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Paz, irmãos, tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar uma palavra do Senhor ao coração de vocês. Essa palavra, ela vai falar muito sobre dízimos e ofertas. Eu gostaria de orar. Pai, te agradecemos por esse momento. Te pedimos, Deus, direciona a nossa vida e faz o que te apraz, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Essa palavra está lá em Lucas 5, do 1 ao 11. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 6, que diz assim: E aconteceu que a multidão, o apertando para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lado, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, o ensinava do barco à multidão. E acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite inteira, não apanhamos nada, mas porque tu mandas, lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Amém? Só até aqui. Irmãos, o que eu gostaria de falar, o que Deus ele falou no meu coração, é exatamente como semear num momento de crise. A palavra do Senhor é muito clara, e existe uma lei espiritual, e essa lei espiritual está lá em Lucas 6, versículo 38, que diz o seguinte: Deem aos outros, e será dado a vocês. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Existe uma lei espiritual em dar. Existe uma lei espiritual em você dar, porque quando você faz esse ato de semear, de dar, nós recebemos em troca. Nós recebemos, Deus ele fala que nós receberemos uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Mas como fazer isso num cenário de crise? É isso que eu quero te encorajar, usando essa palavra e o que Pedro ele fez com isso. Pedro, num momento totalmente adverso, onde, como ele era pescador, nós podíamos dizer o seguinte: o mar não estava para peixe. Pedro conhecia isso, Pedro sabia dessa condição do mar, e ele semeia. E parece que não, mas é muito claro que eu vejo Pedro ele semeando, ele falando: Senhor, até agora nós trabalhamos muito, mas nós não encontramos peixe, mas porque eu acredito no que o Senhor está me falando, eu vou semear, eu vou dar a força do meu trabalho mais uma vez, eu vou acreditar que o Senhor está falando. Parece estranho, mas Pedro naquele momento ele estava semeando, e ele estava semeando num terreno totalmente fértil, chamado fé. Porque fé nada mais é, e eu ouvi um grande homem de Deus falando isso, que fé é você confiar, não nas circunstâncias, mas você confiar no caráter de Deus, no que Deus ele está fazendo. E não existe um terreno mais fértil para semear do que no momento de crise. Naquele momento, com certeza, os discípulos que vieram a ser discípulos, que naquele momento eram pescadores, eles estavam totalmente descrentes da situação. Eles estavam totalmente preocupados, porque não tinham, eles viviam da pesca. Mas porque eles acreditaram no que Jesus estava falando, eles colheram grandes resultados. E a palavra diz que as redes voltaram cheias de peixe.
Querido, esse é o momento de você semear, porque é um momento que nós entendemos essa verdade bíblica. Isso é uma lei espiritual que Deus ele nos deu, que é importante dar e receber. É importante eu entender que existem momentos na minha vida que eu tenho que estar pronto para receber. Isso não é vergonha. Eu preciso receber dos céus as bênçãos do Senhor, e as pessoas que querem me abençoar, eu também preciso receber. E é um momento que às vezes nós nos sentimos envergonhados, porque chega a ajuda de um terceiro, uma quarta pessoa, ou de um irmão, e nós falamos, puxa, eu não estou em condição. Querido, receba. É um momento de você entender que você está sendo abençoado em receber. E existe também um momento de ser abençoado em dar, porque a palavra diz que quando você dá, existe uma colheita, existe uma semeadura. E se você pode semear nesse momento, querido, eu te encorajo a fazer, porque é um momento de se colher muito. É um momento, os momentos de crise, que Deus ele chama o povo para o abençoar. Nós vemos isso com a viúva de Elias. Nós vemos que naquele momento era um momento totalmente de crise em Israel. E Jesus e Deus, ele fala para Elias ser alimentado por uma viúva. E aquela viúva, quando ela chega, ela fala, eu não tenho nada, Elias. O que eu tenho é para mim e para o meu filho, e acabou. Nós vamos comer hoje e vamos morrer. Mas na verdade, Elias, representando a igreja, representando o ministério profético, ele diz, faz um bolo pequeno para mim, porque eu digo que não vai acabar o sustento. E assim foi. Foi num momento de crise que aquela viúva foi alimentada. Foi num momento de crise que Pedro viu as redes dele romper de peixe. Então, que seja nesse momento onde todos falam, onde as pessoas falam em crise, que seja esse momento. Que seja esse momento de você ver, analisar e ver que é um momento muito importante de você semear, de você não largar a semente que o Senhor ele coloca nas suas mãos. Por quê? Porque essa semente ela vai produzir sustento para muitos dias. Eu gostaria de orar mais uma vez. As contas da igreja, você pode abençoar a igreja, você pode abençoar esse ministério que tem abençoado, que tem entendido essa lei do dar e de receber também. Vai aparecer aí no seu vídeo o número das contas da igreja. Você pode fazer um DOC, uma TED, você pode fazer uma transferência bancária. Eu gostaria de te encorajar a isso, a semear nesse momento, porque com certeza, como Pedro acreditou na palavra de Jesus, naquele momento que foi surpreendido, eu não tenho dúvida, se você acreditar na palavra do próprio Jesus, que é essa, de Lucas 6:38, deem aos outros e será dado a vocês. Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, calcada, sacudida e transbordante. É o que eu oro e peço, e é o que eu tenho exercido na minha vida. E quero que em nome de Jesus nós sejamos abençoados pela palavra que sai da boca de Jesus. A palavra que sai da verdadeira luz, que é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, te agradecemos por esse momento. Pedimos, Pai querido, que a tua bênção venha e alcance, Pai querido, Pai amado, todo o teu povo. Que alcance os teus filhos, que alcance, Pai querido, Pai amado, Senhor, Pai querido, a tua casa e todo aquele, Senhor, que está recebendo nesse momento, que o Senhor abençoe. E todo aquele que está disposto, Senhor, a entender, Pai querido, a importância de dar, Senhor. Pai querido, que o Senhor abençoe também. Pai querido, Pai amado, nós vivemos um tempo, Pai querido, Pai amado, que o Senhor abençoará muitas famílias. Que o Senhor cuidará e continua cuidando de muitas famílias. E é isso que nós te pedimos, Deus. Continua cuidando. Continua, Pai querido, fazendo, Pai querido, Pai amado. O que te apraz é o que nós pedimos e te glorificamos. Amém. E graças a Deus. Obrigado porque o seu sacrifício, Senhor, foi o suficiente. Obrigado, Jesus, porque quando o Senhor disse está consumado, todas as coisas que precisavam ser feitas foram feitas, Senhor. Obrigado porque quando o Senhor disse está consumado, o Senhor deixou tudo preparado para que nós acessássemos a sua presença.
Senhor, não depende de nós, mas depende do Senhor. Obrigado, Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro.
Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Graça e paz, como é bom estarmos aqui juntos para adorar o Senhor, reconhecer a sua preciosa presença, adorá-lo, entregar a Ele os nossos cânticos, entregar a Ele as nossas ofertas e ouvir a sua poderosa e preciosa palavra. Esse culto que nós entregamos ao Senhor é um sacrifício que sobe à presença de Deus e chega a Ele como um cheiro suave e agradável. A minha oração é que Deus esteja falando profundamente ao teu coração já neste culto e que Ele continue falando nesse momento através da palavra de Deus. Esses dias nós queremos falar sobre um tema muito importante. No último domingo aprendemos que vivemos um tempo de transição e que no tempo de transição precisamos ter as atitudes corretas. E eu tenho entendido de Deus, tem vindo no meu coração compartilhar nesse tempo sobre algumas chaves que serão fundamentais para esse tempo de transição. Então eu quero nos próximos dias, nas próximas ministrações, compartilhar com você algumas chaves que são fundamentais para o tempo de transição. E a primeira chave para um tempo de transição é a paternidade. Então, se você quiser anotar o tema dessa ministração, é paternidade, uma das chaves para um tempo de transição. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8, e verso de número 15. Romanos 8 e verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Veja, Paulo aqui em Romanos capítulo 8 e verso 15, ele faz questão de descrever a identidade de todos aqueles que se relacionam com Deus, de todos aqueles que acharam a salvação na pessoa de Cristo, de todos aqueles que receberam a mensagem da cruz em seus corações, tiveram uma resposta de arrependimento e começaram a se relacionar com Deus através de Jesus, que é o único caminho, a única verdade e a única vida. E quando Paulo olha para essa realidade, ele mostra que o próximo passo no nosso relacionamento, depois de receber Jesus como Senhor e Salvador, é reconhecer o tamanho da obra que Deus realizou por nós. Reconhecer que nós somos adotados, que nós não estamos mais debaixo de um espírito da operação, da opressão de um espírito de escravidão, mas que nós estamos debaixo de uma operação do espírito de adoção. E por causa desse espírito, nós podemos nos reportar, nós podemos nos dirigir a Deus como nosso Pai, como nosso Deus. No verso 16, Paulo diz que esse mesmo espírito, o espírito de adoção que está operante em nós, a igreja, ele testifica que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele traz para mim a confirmação, a certeza, a convicção de que eu sou filho de Deus. Esse Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí vem o verso 17, que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Romanos 8, verso 17. E se somos filhos, ou seja, se a realidade da filiação está em nós,
se nos reportamos a Deus como nosso Pai e Ele nos vê como nosso filho, como seu filho, a palavra diz que nós nos tornamos herdeiros de Deus com Cristo. E se com Cristo padecemos, com Cristo seremos glorificados. Essa palavra é poderosa, irmãos, porque eu entendo biblicamente que nesse tempo de transição que vivemos na Terra, esse tempo de pandemia, esse tempo de tantos sinais que apontam para a volta de Jesus, este tempo em que a sociedade está um caos, este tempo em que as pessoas estão buscando, uma das principais chaves que Deus vai usar neste tempo para destrancar e abrir portas para uma transição é a chave chamada paternidade. O que significa ser pai? Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. O dicionário Roaces, ele diz o seguinte: pai é genitor, pai é autor, fundador, aquele que lança os primeiros alicerces. Pai é o organizador, aquele que coloca em ordem, protetor, aquele que dedica esforços para o bem dos seus filhos. Ou seja, os próprios dicionários, eles apontam que a figura paterna está ligada com a figura de proteção, com uma figura de fundamentação, com uma figura que lança alicerces e fundamentos. Os próprios dicionários reconhecem que pais são as figuras de organização na vida de uma pessoa. Os pais são aquelas figuras que colocam em ordem, que apontam caminho, apontam propósito, apontam destinos. E o que Paulo disse para nós aqui em Romanos 8 é exatamente isso. Se nós reconhecermos a filiação de Deus que há em nós, se nós reconhecemos o DNA de Deus que está em nós por intermédio de Cristo, porque lembra, Ele é caminho, verdade e vida, é Ele que conduz e nos conecta a esse nível de relacionamento com Deus a ponto de o reconhecermos como Pai. Se nós temos tudo isso em nossas vidas, Deus é nosso Pai. O que isso quer dizer? Deus é aquele que começou uma obra em nós, Deus é aquele que está lançando o alicerce em nossas vidas, Deus é aquele que está organizando, que está colocando em ordem, que está protegendo e que está investindo para que a gente tenha um futuro promissor. A palavra pai no hebraico, ela é entendida como Abba. Aparece até essa expressão aqui no versículo 15, quando Paulo diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual nós chamamos Abba Pai. Essa expressão Abba é hebraica. Então a palavra Abba no hebraico é pai, ou seja, a palavra hebraica para pai é Abba. E Abba no hebraico aponta para um relacionamento de intimidade, um relacionamento próximo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se Deus é o meu Pai, isso indica, isso aponta que eu tenho intimidade com Ele, que eu tenho um relacionamento próximo com Ele. Isso é extraordinário, irmãos, porque um dos grandes segredos das pessoas que têm vida espiritual saudáveis, funcionais, vida espiritual de sucesso, são pessoas que se relacionam com Deus como se fossem com seus pais, né? Como seu pai, perdão. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra no hebraico para pai é Abba, né? Que aponta para a intimidade. Já no grego, a palavra correspondente para pai é pater, ou patronos ou pátria, que também dá um significado de líder, de alguém que é exemplo, de alguém que é guia. Então, se eu junto as duas palavras, o significado da palavra pai no hebraico e o significado da palavra pai no grego, aonde nós chegamos? Nós chegamos a um resultado extraordinário. Tanto no hebraico como no grego, a palavra pai
transmite uma ideia de respeito, de honra, mas de profunda intimidade. Ou seja, Deus é alguém que merece todo o meu reverenciamento, a minha reverência, toda a honra que eu posso dedicar a Ele. Deus é alguém que merece todo o meu coração, mas ao mesmo tempo é um Deus que se revela de forma íntima como meu Pai. Abra comigo a sua Bíblia, eu quero te mostrar isso. Salmos 25 e verso de número 14. Eu gostaria que você observasse muito bem essa passagem bíblica que aponta o quanto a intimidade produz resultados extraordinários na vida de alguém que se relaciona com Deus como seu Pai. Salmos 25, verso 14, acompanhe comigo. O segredo do Senhor, grave bem isso, o segredo do Senhor é para os que o temem, Ele lhes fará saber o seu conserto. Em outras palavras, o segredo, a intimidade de Deus é para aqueles que o temem. E a palavra para pai, no grego, aponta para respeito, aponta para reverência. Mas ao mesmo tempo, a palavra pai, no hebraico, aponta para intimidade. Abba, pai, querido papai. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo que Deus deve ser reverenciado, que Deus deve ser honrado, que Deus deve ser profundamente admirado e respeitado, Deus quer se revelar como alguém muito íntimo, muito próximo, como o Abba. Então, o Salmo 25,14 está dizendo o seguinte, que o segredo de Deus é acessado por aqueles que têm intimidade, com aqueles que temem, com aqueles que andam de acordo com os seus preceitos, a sua palavra. É importante você observar isso porque ter paternidade é ter senso de pertencimento. Então, todos vocês que me acompanham, vocês podem testemunhar disso. Quando eu tenho paternidade, eu tenho um senso de pertencimento. Eu tenho, além do senso de pertencimento, eu tenho intimidade. Eu sei qual é o DNA que eu carrego. Eu tenho convicção e certeza dos planos, da vontade, dos propósitos de Deus para a minha vida. Então eu preciso te afirmar isso nessa manhã. Preste muita atenção. Você tem uma filiação. Na sua certidão de nascimento espiritual. Você que já entregou a sua vida a Jesus, você que já o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, você que sabe que não consegue viver nessa terra sem a presença dele, na sua certidão de nascimento espiritual está escrito na filiação, Filho do Deus vivo. Então, o que você precisa entender aqui nessa manhã? O que significa ser pai? Pai é aquele que lança os alicerces. Pai, no original hebraico, no original grego, aponta para um relacionamento de reverência, de admiração, de respeito e de honra. Mas ao mesmo tempo, no hebraico, mostra que ele é Abba, um relacionamento íntimo, próximo. Deus é o nosso Pai espiritual, e isso está muito claro. Paulo faz questão de enfatizar isso em Romanos 8, 15 e 16 e 17, que foram os primeiros versículos que lemos aqui nessa manhã. Eu quero te convidar a ver isso de uma forma muito prática na vida de Jesus. Abra comigo João capítulo 20. João capítulo de número 20 e verso 17. Jesus, ele é um exemplo muito prático de como ele se relacionava com o Pai de uma maneira íntima, do quanto os segredos do Pai, como a gente leu em Salmo 25,14, lhes eram confiados, porque ele se relacionava de forma íntima. E Jesus, ele não só veio ao mundo trazer salvação, mas um dos principais ensinos de Jesus é trazer ao mundo esse ensinamento principal, prioritário, de que Deus é Pai. Ele sempre se referia a Deus como Pai.
E isso é tão forte que ele não restringiu essa verdade a si só, a si próprio. Ele, pelo contrário, ele vivia essa verdade e compartilhou essa realidade com seus seguidores. É isso que nós vamos ver na Bíblia agora. João capítulo 20, abra comigo o verso de número 17. João 20, 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas. Isso ele está falando para Maria, que foi vê-lo e ele estava ressuscitado. Maria vê Jesus ressuscitado, ela se emociona, ela se empolga, ela fica espantada com isso e ela começa a esboçar um diálogo com Jesus. E aí Jesus responde isso que a gente vai ler no 17. Jesus diz para ela: não me detenhas, porque ainda não subi, ouça isso, para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos. Aí Jesus está dando uma ordem para Maria. Vai para os meus irmãos e diga a eles que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Maria o seguinte: Maria, vá dizer para os discípulos que eu ressuscitei, mas diga também que eu estou subindo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Ouça isso. Jesus não fez questão de restringir a paternidade do Pai para ele. Pelo contrário, ele compartilhou, ele ensinou que a paternidade é para todos os que se relacionam com ele. Então você vai se lembrar de João capítulo 1, verso 12, que está escrito que Deus deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. A todos os que o receberam. Receberam quem? Jesus. Quem recebe Jesus, recebe o selo da filiação, a autenticação como um filho de Deus. Isso é muito importante você notar e viver esse estilo de vida como um verdadeiro filho de Deus. E isso fica muito claro nesse ensino tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Então, paternidade é ter senso de pertencimento, é pertencer a alguém. Nós pertencemos a alguém. Deus é o nosso dono, Deus é o nosso Pai. E paternidade, no sentido um pouquinho mais amplo, é a gente viver um nível de relacionamento com Deus, de filiação tão profundo e tão forte, a ponto de entregarmos para a próxima geração um legado espiritual e emocional. Isso é poderoso, gente. Quando eu disse que paternidade é uma das chaves para o tempo de transição, eu estou dizendo que através do nosso relacionamento com Deus, tratando, reverenciando, respeitando, mas de forma íntima, Ele conosco como nosso Pai, quando eu faço isso, eu estou criando um legado que eu vou entregar para as próximas gerações. E que legado é esse? Um legado espiritual e um legado emocional. É muito comum nos nossos dias algumas pessoas que se relacionam com Deus não conseguirem enxergá-la como Pai. E são muitos os motivos para isso. Algumas pessoas vieram de um relacionamento paterno muito doentio, muito disfuncional. Existem pessoas, e talvez você que me acompanha seja uma delas, que teve um relacionamento muito turbulento com seu pai. O seu relacionamento foi disfuncional, foi agressivo. Talvez você teve um pai muito autoritário, um pai muito agressivo, um pai que exigia e não fazia o que ele exigia. E isso foi trazendo marcas para você. E hoje, quando você ouve esse princípio do reino, a paternidade de Deus sobre nós, isso soa aos teus ouvidos como algo tão distante. E talvez distante porque você traz para esse cenário as marcas suas do passado. O seu relacionamento disfuncional, o seu relacionamento pouco saudável com o seu pai, com a sua mãe. Então, o que eu gostaria que você entendesse aqui, Deus é um Pai perfeito, é um Pai que ama.
é um pai que cuida, é um pai que protege. E se você carrega as marcas de um relacionamento paterno adoecido e disfuncional, ouça isso, se abra porque Deus quer te curar nessa manhã. Se abra porque Deus quer te restaurar nessa manhã. Se abra porque Ele faz questão de chamá-lo de filho, se você entregou a sua vida a Jesus. Abre comigo 1 João, capítulo 3. Eu quero te mostrar isso na Bíblia. 1 João, capítulo 3, e verso de número 1. 1 João 3, 1. Diz a palavra: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido. E que grande amor é esse? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não o conhece. Por quê? Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, veja, o apóstolo João usa essa expressão como um privilégio, como uma honra, como uma grande herança. Uma das maiores heranças espirituais que carregamos é o fato, é o privilégio de ter Deus como nosso Pai. Quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Reflita por um pouco de tempo. Talvez para você Deus seja alguém pronto para punir. Talvez Deus seja para você alguém que está esperando um vacilo teu para Ele te punir, para Ele te sentenciar, para Ele te excluir. Ouça, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus das Escrituras é Pai. Pai, como a gente falou, acolhe. Pai, Ele está disposto a investir esforços pelo bem dos filhos. Pai cuida, organiza, lança alicerces. Pai quer desfrutar de intimidade com os filhos. Por isso que nós podemos chamá-lo de Abba Pai, o querido paizinho. Então, dentro dessa ideia de paternidade, lembra disso, o teu relacionamento com Deus, sendo saudável e funcional, vai construir um legado espiritual e emocional para as próximas gerações. Agora, o oposto também é verdade. Nós temos na Bíblia exemplos de pais que não entregaram um bom legado para a próxima geração. Por quê? Porque eles, em algum momento da sua trajetória familiar, da sua trajetória enquanto pais, eles cometeram erros. Eles fizeram decisões erradas. E eu quero te dar 2 exemplos disso, por favor. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 37, e versículo 3 e 4. Diz a palavra: Israel amava José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe túnica de várias cores. 4. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Você já deve ter ouvido a história do patriarca José. José foi filho de Jacó. E Jacó, ele teve 2 esposas, Lia e Raquel. A esposa que ele realmente amava era Raquel, a mãe do José. E por causa disso, quando José nasceu, José era o caçula de 11 outros irmãos, ele é o 12º filho. E a palavra diz que Jacó, ele amou muito mais a José do que aos seus irmãos. Porque quando ele olhava para José, ele via por trás a Raquel, a esposa amada, que era a mãe do José.
Então, o José foi o fruto de um relacionamento desejado, um fruto de um relacionamento de Jacó com a mulher que ele amava, que era Raquel. Então, quando José nasce, Jacó dedica toda a sua preferência ao José, em detrimento dos seus irmãos. Então, José era o preferido, os irmãos eram deixados em segundo plano. E você conhece a história. Isso trouxe uma consequência muito severa para a vida de José. Mas, na realidade, quem implantou isso foi Jacó. Então, a paternidade de Jacó sobre José não foi tão efetiva. Por quê? Porque ele preferiu José em detrimento dos seus irmãos. Só que aí a gente faz uma pergunta. Por que Jacó agiu assim? Por que Jacó preferiu José e distribuiu e dedicou muito mais amor a José do que aos outros irmãos? E se você olha a história dos pais do Jacó, você vai ver que isso é uma história antiga. Porque assim como Jacó preferiu José, os pais de Jacó, ou seja, Isaac e Rebeca, também fizeram suas escolhas e tiveram preferências. Vamos acompanhar comigo Gênesis capítulo 25. Abra comigo a sua Bíblia, capítulo 25 do Gênesis, verso 27 e 28. Gênesis 25, 27 e 28. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então veja, esse Jacó, que foi amado muito mais por Rebeca, porque o pai do Jacó, que era o Isaque, amou Esaú. Esaú era o irmão do Jacó. Então Jacó, ele foi alvo muito mais do amor da Rebeca. Esse Jacó cresceu num lar onde a paternidade do Isaque era vista. Isaque preferia Esaú, porque ele era homem do campo e caçador. E o Jacó, em contrapartida, ele era preferido por Rebeca, porque ele era mais da casa, de ficar em casa. Então esse Jacó cresce, se casa, constitui família, e uma das esposas é a Raquel. A Raquel dá luz ao filho José, depois dele ter tido 11 filhos. E quando José nasce, o que o Jacó faz, irmãos? Ele só reproduz aquilo que ele viu na casa dele. Percebe a importância de você construir um legado de uma paternidade saudável? Veja, Isaac e Rebeca tinham as suas preferências de filhos. Eles estavam entregando um legado. A Rebeca preferiu Jacó, o Isaac preferiu Esaú. Eles estavam entregando um legado. O Jacó assume esse legado e quando ele tem os filhos, ele vai fazer o quê? Reproduzir o que ele aprendeu. Ele prefere muito mais o José do que os outros filhos. Por que eu estou te dando esse exemplo bíblico? Para lhe dizer algo muito simples e já caminhando para o final dessa ministração. Deus não é assim. Deus não tem filhos prediletos. Talvez você está aí do outro lado ouvindo essa ministração e pensando consigo mesmo: pastor, mas você faz o que agrada a Deus. Mas eu te digo algo: Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos queridinhos. Deus é justo. E a justiça de Deus como Pai quer te alcançar nessa manhã. Talvez você veio de um lar à semelhança do lar de Jacó, que preferiu um filho em detrimento de outros. Talvez você é o irmão ou a irmã que era rejeitado, rejeitada, desprezado. E talvez você culpa os seus pais por uma herança que eles receberam dos seus avós. E talvez você vai querer culpar os seus avós por uma herança que eles receberam dos seus bisavós. E se você puxar 3, 4, 5 gerações,
você vai chegar à terrível conclusão que essa história se repete na sua família por 4, 5 ou mais gerações. A pergunta que eu quero te fazer para concluir essa ministração é muito simples. E daí, você vai reproduzir isso sobre seus filhos? Ou você vai interromper esse ciclo hoje, tomar uma decisão de se relacionar de forma saudável com Abba, permitir a cura dele acessar a tua vida, você ser transformado e iniciar a construção de um legado, de uma herança espiritual e emocional extraordinária para os seus filhos. A minha oração nessa manhã é que você seja encontrado como uma pessoa que interrompe um ciclo, um legado de paternidade doentia e disfuncional, e você seja usado por Deus para iniciar um legado extraordinário para os seus filhos. Eu quero orar por você nesse momento. Por favor, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você. Pai, obrigado. Te louvamos por esta palavra. Te louvamos porque o Senhor nos ministra de uma forma tão poderosa. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Abba Pai. O Senhor é aquele que interrompeu o processo de paternidade adoecida, de paternidade disfuncional que havíamos recebido, e não culpamos os nossos pais por isso, porque eles também receberam isso, Pai, de outras gerações. Ó Deus, nós nos levantamos não para achar culpados, mas nos levantamos em arrependimento para lhe pedir perdão. Perdoa-nos, Pai, porque não temos exercido a paternidade como deveríamos exercer nos nossos dias. Pai, eu te peço sobre cada homem ou cada mulher que acompanha essa transmissão, que agora mesmo o teu Espírito, Senhor, restaure e cure todas as marcas adoecidas de uma paternidade ou de uma maternidade que trouxe traumas, que trouxe impacto, que trouxe medo, que trouxe insegurança. Pai, essas pessoas que me acompanham e que elas têm medo de tomarem decisões, essas pessoas que nos acompanham, Pai, e que não se sentem seguras na sua identidade, elas sempre trabalham buscando apoio, buscando aprovação dos outros, e isso tem gerado profunda frustração. Ó Deus, eu te peço que o teu poder toque essas vidas nesta manhã e gere completa restauração. Tu és o nosso Pai e em ti temos o seu DNA, temos as suas características. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, por isso podemos dizer: Papai, restaura-nos nesse dia. Papai, cura-nos neste dia. Ó Deus, que o teu amor, o teu grandioso amor inunde estas casas, toque estas vidas, transforme esse cenário, Senhor, e que a partir destas pessoas um poderoso legado de paternidade saudável, efetiva e transformadora seja construído para as próximas gerações. Eu abençoo esta pessoa. Eu te dou graças pelo que o Senhor acaba de fazer. E oramos, Senhor, te agradecendo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Uau, que palavra linda! Ainda bem, graças a Deus, que nós temos um Pai que nos supre, um Pai que nos sustenta, um Pai que cuida de nós. E linkando essa palavra com um outro versículo que está em Romanos 5:3, que diz que nós precisamos nos alegrar no sofrimento, porque o sofrimento ele gera a aprovação de Deus, e a aprovação de Deus nos gera esperança. E nós sabemos que estamos num tempo difícil, né? E nós precisamos ter essa esperança para conseguir seguir em frente, para conseguir caminhar. E eu venho fazer um convite para você que quer ter essa esperança, que quer ter esse amor de Pai, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou para você que já aceitou e por algum motivo acabou se afastando dos caminhos do Senhor, que você deseja retornar, né, a esse amor incondicional. Comente aí abaixo
escreva pra gente, uma equipe muito importante, uma equipe muito especial vai entrar em contato com você e que você possa receber esse amor de pai, esse amor incondicional que supre todas as necessidades, que supre qualquer carência que você venha sentir e que você seja tocado aí na sua casa, onde quer que você esteja, por esse amor maravilhoso.